né, da visão e da audição. Não é isso? Muito bom. Considerando, então, né, a ideia das mensagens, da comunicação, né, e a possibilidade de analisarmos as posturas corporais, né, apresentamos aqui um pequeno quadro, né, como posturas positivas e posturas negativas. Não é isso? Sorriso, contrapartida, cara amarrada, né? Aperto de mão firme, aperto de mão fraco, sem firmeza. Sentar-se ereto, sentar-se de forma displicente. Relaxado, com braços abertos, braços cruzados, mão nos bolsos. Né? Isso pode, né, representar algum grau, né, de apreensão. Manter o contato visual, olhar para cima, para baixo, né, para o lado, longe do cliente. Né? São posturas bastante diferentes. Inclinar-se para frente, né, para ouvir atentamente, mostrando disposição de ouvir. Né? Tamborilar os dedos, ficar mexendo as mãos, né, batendo os dedos na mesa. Balançar, né, a cabeça, né, e aí, né, no sentido de concordância, de encorajamento. Né? O outro lado, né, olhar toda hora para o relógio, balançar a cabeça, olhar para o teto. Né? São posturas completamente diferentes. Portanto, né, posturas positivas e posturas negativas. Né? São pequenos exemplos, né, que nos orientam a ideia, né, da comunicação, ou seja, né, se efetivamente nós estamos atentos, né, se nós estamos interessados, né, ou não. Bom, além da postura corporal, né, o tom da voz, como elemento importante, né, na comunicação e na comunicabilidade. O modo como falamos também é importante. O tom e a inflexão da voz podem mudar o significado de suas palavras. Atitudes se expressam pelo tom da voz, principalmente em estados como, e aí você pode até fazer um teste, né? Você falando, né, irritado, né, o seu estado de espírito irritado, confiante, tenso ou nervoso, né, prestativo, interessado. Então, na realidade, né, quando mudamos o tom da voz, né, isso significa que a gente pode mudar, né, esse interpretar do estado do indivíduo que se comunica. Né? O indivíduo que está irritado tem um tom de voz diferente, né, do indivíduo, por exemplo, que está, né, calmo, que está, né, interessado em ouvir o que você está falando. Né? Se você está tenso, se você está nervoso, tudo isso influencia. Então, o tom da voz também precisa ser percebido, não só as expressões corporais, como a questão da tonalidade da voz. Bom, e aí, né, as palavras. Né? A ideia, né, de trabalharmos também o conceito da comunicação com as palavras, é lógico que é fundamental. Alguns conceitos iniciais e conceitos que são essenciais para mantermos, né, a importância da linguagem como um instrumento de comunicação plena. Mantenha a linguagem simples, clara e positiva, mostrando interesse. Né? São conceitos fundamentais. Né? A linguagem simples, né, obviamente, né, traduzindo aí a questão da sua audiência, né, o que efetivamente, né, aquele indivíduo que você está tentando atingir, comunicar, né, esse indivíduo ele precisa interpretar esses sinais, interpretar a sua linguagem, simples, clara e positiva, mantendo sempre o seu interesse, ou seja, mostrar o interesse é importante. Evite sempre jargões, termos técnicos, siglas, gírias, etc. Né? São fundamentos essenciais, né, em relação, né, a o que você está transmitindo. Né? A clareza, né, do que você escreve, a simplicidade, né, estar, né, no sentido claro e positivo, né, no sentido de que você escreve com a objetividade e a intenção
bastante visível. É lógico que, dependendo da circunstância, né, se nós estivermos tratando, né, de um texto literário ou de alguma coisa que o valha, né, é óbvio que, né, esses conceitos não se aplicam. Mas o que a gente está discutindo aqui é a ideia da comunicação no sentido da prestação de serviço ao cliente, né, do atendimento ao cliente. Evite jargões, termos técnicos, siglas e gírias. Isso é óbvio, porque nem sempre, né, as pessoas vão entender. Bom, continuando, né, com a ideia, né, das palavras, cuidado com o que você fala. Bom, nas nossas aulas, especificamente sobre qualidade no atendimento ao cliente, se você assistir às nossas aulas, você vai ver a minha preocupação quando da palavra não. Né? A palavra não, ela pode ser, né, extremamente negativa dentro de um processo comunicativo. Né? E, eventualmente, isso pode, né, destruir, né, uma relação entre o indivíduo e a sua instituição. Então, cuidado com a palavra não. Por exemplo, em vez de dizer não se preocupe, diga fique tranquilo. Né? Muda completamente o contexto. Né? Cuidado com a palavra mas, ou seja, assim como a palavra não, a palavra mas também deve ser evitada. Né? Observe que a palavra não, no sentido da negativa, né, ela poderia induzir a que você não vai fazer, né, o que ele pede. Na realidade, né, se você fala não se preocupe, você está negando a preocupação. Quando você fala fique tranquilo, você está afirmando a tranquilidade. Então, na realidade, né, a gente muda, né, a expectativa de quem está ouvindo. E a palavra mais também. Né, a palavra mais, né, é adversativa. Então, ela nega tudo que vem antes. Né, mas, porém, contudo. Por exemplo, Pedro é um rapaz inteligente, esforçado, mas, né, substitua mais por e quando for indicado. Né? O e, né, é aditivo. Né? Ele induz o indivíduo, né, a pensar, né, positivamente, e não de forma adversativamente. Então, o que a gente está pensando, né, são detalhes das palavras, né, detalhes do que você, de certa forma, pode escrever, né, ou até, né, falar, que efetivamente podem mudar o grau interpretativo, né, o grau de interpretação, né, do seu cliente. Algumas dicas importantes para facilitar o diálogo, né, ou seja, as palavras. Parafraseie, isto é, repita o que o cliente disse, de modo que ele ou ela se sinta compreendido. Isso também, né, nós discutimos, né, quando da nossa aula de qualidade no atendimento ao cliente. Né, a ideia, né, de reforçar o que efetivamente o cliente disse, inclusive, né, utilizando, né, as suas palavras, significa muito para o cliente. Por exemplo, então, o que o senhor está dizendo é que esteve aqui para entregar o determinado documento, mas eu não estava. Ou seja, né, nós estamos usando, né, exatamente o que o cliente nos disse, né, que ele esteve ali, né, para entregar o documento e que, né, o fulano, o indivíduo, não estava. Então, né, qual a iniciativa expressa do atendente, daquele indivíduo que está, né, se comunicando? Da próxima vez você pode deixar, ou o senhor pode deixar, com a recepcionista, que é uma pessoa de total confiança e que me entregaria o documento assim que eu chegasse. Né? Então, né, há uma intenção de resolver o problema, né, há a ideia de parafrasear, ou seja, de repetir o que o cliente disse, inclusive, né, fortalecendo a comunicação. Um outro aspecto importante, né, na condução de dicas, né, para facilitar o diálogo é o que nós chamamos de perguntas abertas. As perguntas abertas que não podem ser respondidas com um simples sim ou não.
estimulam respostas completas, com mais informações úteis, não é isso? E extras, levando o cliente a emitir opiniões e falar mais sobre suas necessidades. Às vezes, né, a gente precisa saber mais sobre o cliente. Então, na realidade, né, a gente pode desenvolver, né, o conceito das perguntas abertas, né, e que, né, elas podem, né, nos indicar, né, mais sobre as necessidades dos clientes, não é isso? Estimulam respostas mais completas, né, do que efetivamente sim e não. Por exemplo, né, as perguntas abertas devem começar, por exemplo, com que, o que, qual, onde, quando, como, não é isso? Quanto, por quê. Então, por exemplo, vamos dar, né, algumas dicas para vocês. Olha os exemplos aí, né? Olha lá. Qual é a sua opinião a respeito disso, né, do fato tal, tal, tal? Que tipo de problema o senhor teve? Então, na realidade, a gente está fazendo perguntas abertas. Isso vai facilitar o diálogo a que, né, obviamente, o cliente ele externalize com mais detalhes, né, o seu problema. E, evidentemente, né, em função da riqueza de detalhes, você pode, né, interpretar melhor e tentar solucionar, né, esse problema. Bom, ainda dicas para facilitar, né, o diálogo. Assim como as perguntas abertas, também nós podemos, né, definir, né, as perguntas fechadas. E essas perguntas fechadas, elas, na realidade, também podem ser, no caso, utilizadas quando precisamos que a resposta seja sim ou não. Para checar, né, o seu entendimento, por exemplo, né, de uma afirmação ou para clarificar o que ele está dizendo. Então, quando nós queremos confirmar ou não confirmar um fato, né, a nossa resposta deve ser sim ou não. Por exemplo, a senhora já teve algum problema com isso? Essas dificuldades ainda persistem? Né? A resposta, obviamente, né, vai ser sim ou não. E aí, né, como respostas sim ou não, significa dizer que nós estamos tentando induzir com perguntas fechadas para sabermos se efetivamente a pessoa teve o seu problema resolvido ou não teve resolvido, né, se as dúvidas persistem ou não. Então isso, né, são dicas importantes para facilitar o diálogo. Bom, ainda em relação às palavras e facilitando o nosso diálogo, para aceitar discordância ou